Bem, na paraxá dessa semana, Emor, ela nos ensina aí muitas coisas importantes, como as demais. E o foco principal dela são as leis dirigidas para os Kohanim, para o Kohanim Hagadol, sumo sacerdote, cujo serviço de Hashem exige que se mantenha um altíssimo padrão de pureza. Posteriormente, os ensinos se voltam para o povo de Israel, ali, que instrui que qualquer um do povo que esteja em alguma situação impura, que se afastasse dos locais e das coisas especialmente sagradas de Hashem. Fala ali um pouco do Rabicurim, onde uma pequena oferta dos alimentos deveria ser entregue ao Senhor. E a Torá segue ensinando sobre as principais festas estabelecidas e ordenadas por Hashem no calendário de Israel durante todo o ano. Pessah, o Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, e entre elas os Shabbatot, interligando todas essas festas. Na Haftará, Ezequiel profetiza sobre as regras para os sacerdotes que servirão no templo, que seria reconstruído em um tempo futuro e não especificada, relembrando as mesmas instruções que haviam já sido entregues ao povo de Israel por Moshe, através da Torá. E eu acredito que, apesar do conhecimento dessas instruções ali, elas já não estavam sendo praticadas. E muitas vezes nós temos repetido aqui neste lugar as mesmas instruções, nas esperanças que vocês possam colocar essas instruções em prática na vida de vocês. Na Brita Hadashah, nós temos Yeshua ministrando sobre o olho por olho, dente por dente, as vinganças pessoais. E na Torá foi estabelecido ali, para algumas situações, até uma pena de morte capital, em alguns casos, por apedrejamento. Por que foi estabelecido na antiga aliança algumas situações onde a pena era pena capital? Porque essa terra onde nós estamos está sobre um comando, sobre um domínio. E para se viver aqui, ou se vive com uma conduta elevada, ou vai se pagar um preço. Isso nunca foi desejo de Hashem. E essa situação triste ainda era usada como exemplo para que outras pessoas se apartassem do mal. E essa pena capital era executada por apedrejamento com um propósito, para que a pessoa pudesse ainda assim se arrepender do que ela havia feito diante do Senhor. E provavelmente muitas vidas devem ter sido transformadas e alcançadas ainda no momento da morte. Nós temos algumas situações antes e depois de Yeshua. Algumas coisas são mandamentos perpétuos, outros mudaram. As festas, guardar o Shabat, são mandamentos perpétuos. Todos deveriam estar fazendo isso até os dias de hoje. Nós não temos o templo, não tem como oferecer sacrifício, até mesmo porque Yeshua foi o sacrifício perfeito. E até depois de Yeshua isso deveria ter mudado.
Já não deveríamos ter mais sacrifícios de animais. Isso foi transformado. Nós temos a necessidade de sacrifício ainda nos dias de hoje. O sacrifício é orar, é estudar as escrituras. Isso não é fácil. O reino dos céus é conquistado à força. Então a vida exige que nós continuamos fazendo algum tipo de sacrifício pelo reino do nosso Pai que está no céu, mas não mais com derramamento de sangue como era antigamente. E algumas coisas mudou. Hoje não existe mais o apedrejamento como era solicitado no passado. Por quê? O cativeiro foi levado cativo. Então algumas coisas mudaram. A gente precisa ter uma compreensão muito clara disso. Tá bom? Que o Senhor possa falar com cada um de vocês. O tema da mensagem de hoje é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Abraham, de Isaac e Jacó. Que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos ministrando, que a gente possa ter uma compreensão clara, Pai, do que continua em vigor das Tuas leis, o que mudou com a vida de Yeshua, aí o que alterou, porque Yeshua caminhou por toda a lei, cumprindo cabalmente cada palavra. E ali, Pai, nada foi retirado. Mas que a Tua presença possa estar no nosso meio com a Tua rua, que a gente possa ter um entendimento claro de algumas coisas que mudaram, algumas coisas continuam existindo, mas não executada pela mão do homem. Nos ajude a ter uma compreensão clara de cada uma dessas situações. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Olho por olho, dente por dente. Quantas situações, às vezes, a gente vê a pessoa que recebeu algum tipo de injustiça aos seus olhos. O que é justo? Será que a gente sabe definir claramente o que é justo? A gente vê muitas vezes, né, vez por outras situações, em revistas, jornais, em vários lugares, pessoas dizendo assim, eu quero justiça. Imagine se o Senhor fosse exercer a justiça dele sobre cada um de nós. O que é que seria da nossa vida? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente sai por aí clamando por justiça, clamando por situação de olho por olho, dente por dente. Essa expressão olho por olho, dente por dente é citada nas escrituras por 3 vezes na Torá, 3 ocasiões diferentes. A primeira vez no caso em que ocorre uma agressão física em Shemot, Êxodo 21, de 23 a 25, vou ler para vocês. Se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A segunda vez aparece em Vaikra, Levítico 24, versículo 20, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Os ferimentos infligidos a outra pessoa lhe serão feitos. A terceira situação, se referindo sobre uma falsa testemunha, aparece em Devarim, Deuteronômio 19, versículos 19 a 21, que façam com ela o que ela tensionava fazer com seu irmão. Desse modo, darão fim a este tipo de impiedade entre vocês. Aqueles que permanecerem ouvirão a respeito, terão medo e não cometerão mais esta maldade entre vocês. Não tenham piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aquele que não cumprisse os mandamentos de Hashem como vingador do seu parente mais próximo, ou seja, ocorreu algum mal com o seu parente, o parente mais próximo deveria se posicionar como vingador, ou e até em alguns casos, pessoas deveriam se posicionar até mesmo contra o seu
parente mais próximo, como ocorreu no evento do bezerro de ouro. Havia uma instrução ali para as pessoas matarem seus próprios irmãos de dentro da sua própria casa. E se essa pessoa se recusasse a cumprir o mandamento, essa pessoa seria substituída por outra nessa vingança. Para que o próprio Rachem não executasse ou trouxesse juízos maiores entre o povo de Israel. E é o que eu comentei com vocês no início do nosso serviço. Não é bom que ninguém fique irado. Mas é melhor ainda que a gente não tenha que passar pela ira do Senhor. Bamidbar, Números 25, versículos 6 a 9. Vou ler para vocês. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moshe e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro, quando Pinhas Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Aharon, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. E então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000 pessoas. Vocês acham que Pinhas exagerou? Pinhas, neto de Aharon, com essa ação zelosa para com Rachem, ele fez cessar uma praga que havia no acampamento ali de Israel, que poderia matar todo o povo de Israel. Aproximadamente aí 2.800.000, 3 milhões de pessoas, não sei. E assim ele confirmou a escolha da linhagem sacerdotal. Apesar de haver essa ordenança de Rachem sobre a vingança de olho por olho, dente por dente, até para que se evite traumas maiores, Rachem preparou uma saída para aqueles que cometessem algum tipo de crime, de delito, de uma forma não intencional. Talvez conhecida aí como crime passional, não conheço bem o formato da lei, enfim, não teve intenção de matar. Crime culposo, está aqui o nosso irmão Carlos nos ajudando. Crime culposo, matou, mas não teve intenção de matar. A pessoa está dirigindo de forma tranquila, calma. Alguém se joga na frente por N motivo, não importa. Provoca um acidente e ali uma pessoa vem a morrer por conta disso. Um crime culposo, não teve intenção de matar. Não intencional. Não teve um planejamento. Não ocorreu uma ação de forma deliberada. Então o Senhor Rachem criou uma saída para esses tipos de situação. E foram então criadas cidades de refúgio. Ali eles verificavam, existiam pessoas na entrada dessa cidade que iam apurar as informações que chegavam ali. Se aquilo era de fato, eles tinham o Senhor, eles tinham a Torá, eles usavam bastante situações para não guardar dentro da cidade uma pessoa culpada e trazer sobre eles problema que eles não precisavam ter. Então havia todo um formato ali para eles apurarem se aquilo tinha ocorrido de forma acidental de fato ou não. Prestem atenção nesses versos que eu vou ler.
Bamidbar, Números 35:15. Estas 6 cidades, cidades de refúgio, servirão como refúgio para o povo de Israel, bem como para o estrangeiro e para o estrangeiro residente na terra de Israel. Quem matar uma pessoa involuntariamente poderá fugir para lá. Bamidbar, Números 35, versículo 25 a 28. E a comunidade protegerá o assassino do vingador. O parente mais próximo, a comunidade o fará voltar a uma cidade de refúgio em que ele se refugiará e viverá ali até a morte do Kohen Hagadol, ungido com azeite sagrado. No entanto, se o assassino ultrapassar os limites da cidade de refúgio para o qual fugiu e o parente mais próximo, o vingador, o encontrar do lado de fora dos limites da cidade de refúgio, e o vingador matar o assassino, não será culpado de seu sangue, pois ele deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do Kohen Hagadol. Nós temos a descrição nas Escrituras do episódio, de um episódio, quando o rei Davi, ele estava se refugiando do golpe de Estado que estava em andamento, planejado por um dos seus filhos. Um homem chamado Shimei, descendente do rei Shaul, seguiu o rei, amaldiçoando e jogando pedras. Davi, uma autoridade do povo de Israel, um ungido do Senhor. Shimei cometeu um pecado intencional, planejado, passivo de pena de morte, de pena capital. Não cabia para Shimei nenhuma cidade de refúgio. Quando a situação foi normalizada, Davi pôde voltar em segurança para Jerusalém. Shimei percebeu o que ele havia feito, se arrependeu, correu ao encontro de Davi, pediu perdão pelo que ele havia feito, e Davi o perdoou e permitiu que Shimei permanecesse vivo, desde que ficasse refugiado na cidade de Jerusalém, que não era uma cidade de refúgio. Lembrando novamente que não cabia para Shimei uma cidade de refúgio. Dessa forma foi criado ali uma região, não uma cidade, uma região de refúgio, para um crime intencional. A vida de Shimei estava agora nas suas próprias mãos. Se ele saísse dos limites da cidade de Jerusalém, ele sabia que seria morto e se tornou responsável pelo seu próprio sangue. Estas instruções de Davi a Shimei foram passadas posteriormente ao rei Salomão. Após a morte do rei Davi, de Meler Davi, Shimei saiu da cidade de Jerusalém. Conhecia as leis. Deve ter pensado, o rei morreu, ele era o sacerdote. Ele deu instrução, agora eu estou livre. E ele foi para a região de Gate.
buscar alguns dos seus escravos que haviam fugidos. Vamos entender o que estava ocorrendo ali naquele cenário. Bem, havia instruções na Torá. Shimei parecia ser conhecedor da Torá. Estava no meio do povo de Israel, pertencia à tribo de Benjamim, descendente de Shaul. E aqui ele imaginou, bom, eu estava refugiado na cidade, agora o rei morreu, estava como sumo sacerdote, estou livre para sair e nada mais vai me acontecer. E a Torá tem instruções ali de como tratar um escravo, que muitas pessoas não compreendem. Um escravo, pela descrição da Torá, é tratado de uma forma como um filho, como uma pessoa da família. Deveria ser dessa forma, a ponto de quando chegar o tempo de Shemitah, muitas pessoas preferiam furar a orelha e falar, não, eu vou ficar com o Senhor, aqui eu tenho onde dormir, aqui eu tenho onde comer, aqui o Senhor me trata bem, aqui eu quero ficar. E esses escravos de Shimei fugiram, provavelmente eram tratados mal. Recebeu ali o perdão para continuar vivo e parece que Shimei não mudou de vida. Não mudou. Porque se ele tivesse mudado, ele não ia se importar. Primeiro, ele ia tratar bem os escravos não iam nem querer fugir. E se fugisse, ele ia falar: deixa, tá, já trabalhou, deixa eles livres. Não mudou. Saiu da cidade, saiu dos seus limites de segurança. Isso chegou ao rei Salomão, parente próximo de Davi, que ordenou a morte daquele homem, que ordenou a morte de Shimei. Vejam vocês a importância do sumo sacerdote. E enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, a pessoa deveria permanecer refugiada ali na cidade, de refúgio, para preservar a sua vida. E depois da morte do sumo sacerdote, então, o criminoso, de forma não intencional, estaria livre para poder voltar para a sociedade em liberdade. Shimei pode ter pensado isso. O rei morreu, agora eu estou livre. Posso sair para qualquer lugar. Mas o crime dele foi um crime intencional. Intencional. Na Haftará de hoje que nós lemos, aprendemos aí sobre a importância da santidade do Kohen Gadol, inclusive com suas vestes, o tipo de tecido que deveriam utilizar, com o poder de santificar o povo de um modo indevido, o tipo de corte de cabelo, o zelo de santificar Hashem diante de todo o povo de toda a comunidade, do povo de Israel. E hoje Yeshua é o nosso Kohen Gadol. Yeshua não transgrediu nenhuma das instruções de Hashem, nenhuma. E além disso, ele veio trazer a nós entendimento. Nos orientou o que fazer, nos ordenou como deveríamos revidar qualquer situação, ou melhor, que nós não deveríamos revidar nenhum tipo de mal que nós recebêssemos, que não deveríamos ferir o olho de ninguém, ainda que este alguém tivesse ferido o olho de alguma outra pessoa, que nós não deveríamos praticar nenhum tipo de violência contra ninguém. Yeshua não veio revogar a lei. Matitiarro, Mateus 5,17 até o 19. Vou ler para vocês. Não pense que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nenhum iud ou traço da Torá passará.
Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenha ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor destas mitzvot e ensinar outra pessoa a agirem da mesma forma, será chamado Katon, menor, no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, será chamado Gadol, grande, no reino dos céus. Isso parece ser até contraditório. Algumas pessoas se baseiam nesses textos mal compreendido, até para afirmar que nós não podemos considerar os escritos da Brit Hadashah. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Este mundo tem um príncipe que trabalha sobre a legalidade, normalmente deixado pelas pessoas. Normalmente, nem sempre isso ocorre, mas normalmente ele trabalha sobre legalidade deixada pelas pessoas, por causa dos seus erros, por causa dos seus enganos, por causa dos seus pecados, intencionais ou não. E tem agido. Hassatã está cumprindo esta parte da lei da Torá, do olho por olho, dente por dente, até os dias de hoje. Depois que Yeshua veio e trouxe entendimento da lei, nós estamos dispensados de fazer o trabalho de Hassatã. Lembrem, havia uma necessidade. Era necessário matar para que coisas piores não ocorressem. Não podemos mais dar espaço para o inimigo. Quem que é o inimigo? Conhecido por muitas traduções aí como o diabo, onde traz uma confusão terrível de entendimento. O inimigo são os shedins, são os demônios. Não podemos mais dar espaço para o nosso inimigo. Não podemos dar mais espaço para o nosso adversário. Nem sempre o seu adversário é o seu inimigo. Mas nós temos um adversário e nós temos um inimigo. Com ações diferentes, em lugares diferentes. Mas que normalmente trabalha em cima da legalidade que nós deixamos. Normalmente. Não podemos mais deixar espaços para que o inimigo e o adversário atuem nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas que nos são preciosas, pessoas que nós amamos. Por esse motivo, nós devemos cobrir essas pessoas de oração o tempo todo, para que elas estejam livrem das mãos do maligno. Yeshua orou, Pai, eu não oro para que o Senhor os tire da terra, mas que o Senhor os livre do maligno. Acreditem, o mesmo mal que uma pessoa causa a outra, o adversário continua pleiteando diante de Hashem, dia e noite, olho por olho, dente por dente. 2 Coríntios
capítulo 2, versículo 11. Para que o adversário não tirasse vantagem de nós, porque temos consciências de seus planos. Será que nós hoje temos consciência clara dos planos de Rassatã? Todos os dias, nós aqui nos deparamos com pessoas. Existe muito aconselhamento, irmãos. A gente vê muita coisa. Muitas situações. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas que de alguma forma seguem ainda acreditando que pode fazer tudo. Não importa. Pode fazer tudo que é errado e que nada de mal vai ocorrer com as suas vidas. Ainda acreditam nisso. Que não sofrerão nenhum prejuízo. Afinal, todos fazem isso. Que mal tem. E seguem suas vidas. Pessoas envolvidas com mentiras, enganos, roubos, furtos, adultérios, fornicações, prostituições, murmurações, reclamações. Pessoas que empenham a palavra e não cumprem. E assim vai. Pessoas envolvidas em falar mal de outras pessoas. E tantas outras coisas que Hashem disse que haveria consequência sobre o mal que proceder. E o que nós temos ouvido? Muitas pessoas dizendo: não vai ocorrer nada não, o Eterno, imagina, o Eterno nunca fez nada, só quer o meu bem. Hashem é amor, puro amor. Se eu, 5 minutos, se eu explicar para ele minha situação, ele vai entender o que eu fiz tudo isso. Hashem não é mesmo responsável por cumprir este olho por olho, dente por dente, que continua sendo aplicado até os dias de hoje, mas por Hassatã. E nesta justiça, Hassatã não age sozinho. Irmãos, e o sangue que ele derrama não fica na conta dele. Lembra, você saiu da cidade de refúgio? O vingador não é mais responsável pelo teu sangue. Muita coisa que ele faz nem vai ser cobrado dele. O sangue nem vai cair na mão dele. Que a gente pode perguntar enganadamente. Ele vai continuar fazendo isso e nada vai pegar para o lado dele? Que a gente fique muito atento. Ele é o cumpridor até os dias de hoje, do olho por olho, dente por dente. E ele não age sozinho. Ele não age sozinho. Ele tem os seguidores dele. Os chedinhos, os demônios, que operam nas trevas. Temos a ação de um inimigo e também do vingador. Como se diz em Terlim, Salmo 44, de versículos 15 e 16. A minha ignomia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta blasfema, à vista do inimigo e do vingador. A Satã é vingador. Para as pessoas
que possa ainda ter alguma dúvida, eu vou fazer mais uma leitura. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e 5. Em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos, comigo espiritualmente presente, e o poder do Senhor Yeshua entre nós, entregue este homem a Satã, para que a sua carne seja destruída, e a Neshama, talvez, quem sabe, receba misericórdia no Yom, no dia de Hashem, no dia do Senhor. Irmãos, precisamos ter de modo claro e definitivo em nossos corações. Se seguirmos errando, acreditando que nada ocorrerá como consequência do mal que nós praticamos, incorreremos em deparar com um grande abismo sem saída. E nessa situação é muito difícil que o mar se abra diante de nós. A lei da Torá sobre olho por olho, dente por dente, está sendo aplicada e cumprida por um executor e seus mensageiros, seus seguidores, que são pacientes. E não deveria mais ser executada pelas mãos das pessoas. Porque Yeshua disse, aquele que com ferro fere, por quem? Quem está pleiteando? Feri-lo com ferro. Quanto tempo depois do ocorrido será aplicada a sentença, Senhor? 1 ano? 2? 10? 30? Satã ainda tem mais algum tempo. E ele é muito paciente. Até que ele seja lançado para fora do lugar em que hoje está nos acusando dia e noite, com petições para nos destruir, apresentando diante de Hashem documentos preenchido e assinado com as nossas mãos. Shaul HaShaliach tinha plena consciência que a destruição da carne vem por meio de Satã. Ah, Senhor, por que essa pessoa está com essa enfermidade? É o Senhor que coloca enfermidade em alguém? Não sejamos mais inocentes. Yeshua é claro, ele fala, eu vim para desfazer as obras do inimigo. Paralítico anda. Cegos veem. É o Senhor que coloca essas coisas? Satã tem autoridade sobre a nossa carne. Sobre enfermidades. E tantas outras calamidades. Por este motivo, ali naquela situação, Shaul estava orientando que aquele homem que havia praticado algo abominável, tivesse o corpo dele entregue a Satã, com a esperança de que, quem sabe, a alma fosse alcançada, salva. E o que aquele homem fez? Uma ação escandalosa na Querrilá de Coríntios, que estava registrado na onde? Na Torá, na Antiga Aliança. Eles estavam ali cumprindo a Antiga Aliança.
contrário, praticando um ato contrário às instruções de Hashem. Porque um homem não poderia descobrir a nudez da mulher de seu pai. E acreditem vocês ou não, muitas pessoas ainda hoje acreditam que Yeshua veio revogar a lei. Aqui nós estamos falando de uma Kehilá que já estava vivendo e foi registrada na Brit Hadashah, não cumpriu a Torá, teve problema. Não podemos mais ser meninos no nosso entendimento. Hassatan vai investir tudo para que as pessoas façam o que é ruim, falem mal. Vai soprar no ouvido, olha, você fez tudo por ela, olha o que ela está fazendo por você. Fala alguma coisa aí, pra você abrir a boca e pecar. Ainda que venha no teu pensamento, pondere no que você vai falar. Ele se empenha nisso dia e noite para que as pessoas façam o que é ruim. Algumas chegam até a ouvir, olha, o Senhor é tão bom que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não esquenta não, vai que é sua. E as pessoas vão. E as coisas não funcionam assim. E ele se empenha para que as pessoas façam o que é ruim. E muitas vezes na sua própria vida. Ai, toma mais uma cerveja aí, toma mais, né? Usa mais esse punhadinho de droga aqui. É isso que as pessoas estão ouvindo. São esses comandos que as pessoas estão executando. Fazendo mal para a sua própria vida. Fazendo mal para a vida de outras pessoas que sofrem quando a gente faz mal para a nossa própria vida. Pessoas que nos amam. Será cobrado de quem? De Hassatan? Hassatan se empenha para que a gente continue escravo do pecado com um propósito, para que a gente padeça nessa terra, para que a gente sofra. Veja a história de Jó. E alguns pensam até que comparado com Jó, a vida dele é... A vida de Jó era tranquila, né? Tem um propósito, o mal tem um propósito, fazer as pessoas sofrerem. E se não puder atuar direto na sua vida, vai tentar usar pessoas próximas que você ama para trazer sobre o teu coração tristeza. Essa semana nós vivemos algumas tristezas aqui. Vou falar mais um pouco disso para vocês. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós comparecemos perante o tribunal do julgamento do Mashiach. Quem julgará é o Mashiach. Onde cada um receberá as suas boas ou más consequências das ações realizadas enquanto estava neste corpo. Nessa semana, eu, juntamente com a minha esposa, algumas aí das nossas filhas, pessoas envolvidas nesse ministério, que fazem parte aí dos bastidores da Beit, passamos por situações muito tristes, bastante complexas em nossa vida ministerial. E Hashem muitas vezes intervém em nossas vidas, ainda que não entendemos algumas situações, ainda que podemos ficar um pouco triste, um pouco chateado, ainda que por um momento, mas certamente essas intervenções que Hashem faz nas nossas vidas é para nos livrar de sofrimento e danos muito maiores
que já estão sendo pleiteados. Diante dele, onde nós corremos o risco de cair na mão de quem? Cair na mão de Rassatã. O que é melhor, cair na mão de Rachem ou na mão de Rassatã? Davi sabia bem, né? Não quis nem cair na mão dos homens, imagina na mão de Rassatã. O Senhor tem o que é melhor para nós, ainda que no primeiro momento possa parecer duro. Precisamos ter força e confiar, executar. Pinhas foi duro. 24 mil morreram. Mas quantos foram preservados? Eu acredito que esse é o motivo pelo qual Rachem ensina e disciplina os seus filhos através de Yeshua, como está escrito em Mislei, Provérbios 3, versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina de Rachem, nem se ressinta de sua reprovação, pois Rachem corrige a todos que ama, como um pai se deleita em seu filho. Podemos escolher ter a nossa vida disciplinada por Rachem ou podemos escolher cair na mão de Rassatã. A escolha é nossa, está na sua mão. Ah, mas eu não posso escolher nada? Pode. Escolha, está na sua mão. Você pode escolher ser disciplinado por Rachem ou cair na mão de Rassatã. Rachem ordenou cidades de refúgio, que fosse feita a sua justiça da forma correta. Qual que é a forma correta de fazer a justiça? Nós temos que fazer a justiça aqui de Rachem da forma correta. Como? Seguindo as instruções que ele já nos deixou na Torá. Está lá. Ah, mas tem coisa que não está clara. Procura por ele em oração e ele vai deixar claro, para que não haja nenhuma dúvida. Preparou cidades de refúgio para os infratores não intencionais. E se a pessoa se mantivesse dentro dos limites da cidade de refúgio, elas não poderiam ser tocadas por ninguém, nem por Rassatã e seus demônios. Aleluia. Yeshua HaMashiach é o nosso lugar de refúgio seguro. Aonde Rassatã e seus demônios não podem nos tocar, se lá nós estivermos. Vocês compreendem isto? O lugar onde nós estamos protegidos contra o vingador de sangue que ainda atua nesse mundo. Onde o mal do inimigo, do Shedim, não poderá nos tocar se nós permanecemos dentro dos limites, dentro do perímetro que Rachem estabeleceu para a nossa segurança no Mashiach, Yeshua. Ah, mas eu não conheço esses parâmetros, esses limites. Pois isso é definido na Torá. Largura, profundidade, altura. A Torá define os limites. E para pessoas que cometeram um crime planejado, intencional, acabou, está perdido? Para esses não tem mais jeito? Porque essas cidades de refúgio eram para pessoas que cometeram um crime não intencional. Yeshua, irmãos, pode inclusive abrigar pessoas como Shimei, que cometeram crimes de forma intencional, de forma deliberada e que se arrependeram. Lembra-se, Shimei se arrependeu. Ele se arrependeu. E se ele não tivesse arrependido, a vida dele teria sido preservada? Não. Então, pessoas ainda que tenha cometido algum tipo de crime planejado, deliberado,
Se houver arrependimento diante de Hashem e se refugiar em Yeshua, decidirem se refugiar em Yeshua, essas pessoas estarão protegidas. Por isso Yeshua diz: vai e não peques mais para que não suceda coisas piores. Para que a pessoa não saia dos seus limites de segurança. Irmão, tem pessoas que não conhecem o Senhor, comete crimes, atrocidade, passível de pena de morte. E sabe para onde que eles correm? Para dentro da igreja. E por incrível que pareça, lá eles permanecem com vida. E nós não estamos falando aí de uma... Não estão nem em Yeshua. Tão misericordioso que o Senhor é. Ele usa. Ele usa. E o Senhor nos instrui que a gente não saia do nosso lugar de refúgio, que a gente não saia de Yeshua. Shimei estava no lugar seguro, mas ele pediu perdão, mas ele nunca se arrependeu, ele nunca mudou de vida. E num vacilo que ele deu, perdeu a vida. Um vacilo. Cada Kehilá de Yeshua, nosso Kohen Gadol, nessa terra, constitui-se uma cidade de refúgio, uma embaixada segura, proveniente de Hashem, dentro de um território completamente hostil. Que nós possamos estar e valorizar cada uma dessas cidades de refúgio, cada embaixada de Hashem através de Yeshua nessa terra, cada lugar que professa Yeshua como Senhor e Salvador, vivendo em novidade de vida. Yeshua nos ensina em Matitiarro, Mateus 16, 18, que as portas do Sheol não têm domínio neste lugar, nessas embaixadas. A Satã não pode entrar lá. Pode até tentar, não prevalecerão nesse lugar. Não prevalecerão em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Baruch Hashem, aleluia. Aqui nós estamos numa embaixada santa, em meio ao território do inimigo, do adversário. Querem saber mais? Em tempo de guerra. Mas aqui nós estamos refugiados, em Yeshua, que tem pessoalmente nos guardado, tem edificado, tem nos protegido por meio da sua ruar, outorgada por Hashem. Hashem autorizou. Yeshua pagou o preço. Para fecharmos, para finalizarmos, quando alguém se levantar para nos fazer algum mal, estando nós dentro da embaixada do Senhor, refugiados verdadeiramente em Yeshua, o vingador nesta cidade de refúgio é outro. Você sabe quem é? Hashem é o vingador. Porque quem se levantar para fazer mal para alguém que está em Yeshua, vai ter problemas sérios com Hashem. Que em Yeshua nós temos liberdade
para entrar e permanecer em cada querrilá. E que a presença do Senhor nunca, nunca, jamais deixe as nossas vidas. Que nunca deixe este lugar, esta casa, esta Beit, que nunca deixe nenhuma das querrilot que o Senhor tem agregado a este lugar. Romanos 12, versículo 19. Jamais procurem a vingança, meus amigos. Em vez disso, deixe isso para a ira de Adonai, porque está escrito no Tanar. Adonai diz: a vingança é minha responsabilidade, e eu a executarei. Contra quem? Contra aqueles que se levantam para fazer mal, para quem está refugiado em Yeshua, o lugar seguro, o único lugar seguro. Hebreus 30, 10, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 30. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, e eu retribuirei, e também Adonai julgará o seu povo. Hashem continua defendendo o seu povo do mal externo e também do mal interno, se houver algum. Oro para que isto não ocorra neste ministério, pela falta de entendimento de alguns. Os desafios que nos ficam no dia de hoje é que cada um de vocês possa consultar a sua própria vida. Se alguém aqui ainda estiver em alguma situação de pecado, não importa. Arrependa-se. Abandone esse pecado. Faça techuvá. Retorne a Hashem. Corra com toda a sua força para a cidade de refúgio no Mashiach Yeshua. E nunca saia deste lugar seguro, onde está a presença do Senhor. Não saia dos limites determinados por Hashem através da Torá. Se o Senhor disse não faça, não faça. É melhor obedecer. Aceite as correções e as disciplinas de Hashem com alegria, porque o Senhor sempre vai nos defender de cairmos na mão do nosso inimigo, de nosso adversário. O implacável vingador. E que possamos ver se cumprir sobre nós o que está escrito em Salmo Terrelim 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Que cada um de nós possamos, irmãos, ter uma conduta ilibada no nosso proceder, no nosso falar, e que esteja em conformidade com as escrituras sagradas, para que as vozes dos shedins, dos demônios e do nosso vingador Hassatã sejam silenciadas com relação às petições sobre as nossas vidas diante de Hashem. E que possamos seguir servindo ao Senhor, a Hashem, sempre, sempre, experimentando novidade de vida. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Na próxima Parashá, no próximo Shabat, dia 20
do mês 5, teremos novamente mais 2 parashiot, Berrar, no monte, Berucotai, conforme meus regulamentos. Na Parashá Berrar, ela concentra-se principalmente nas mitzvot referente à terra de Israel, começando com uma ordem de se cumprir a Shemitah, a mitzvah de deixar o campo ali sem cultivo a cada 7 anos, abstendo-se de plantar e colher. Da mesma forma, a terra de Israel deve permanecer sem cultivo. E no Yovel, no ano do jubileu, no ano 50, quando então a propriedade, todas as propriedades ali deveriam retornar automaticamente à sua herança ancestral. Berucotai, a última porção do livro de Vaikra, começa relacionando brevemente algumas bênçãos e recompensas que o povo de Israel receberia por seguir diligentemente a Torá e por cumprir as mitzvot. Porém, descreve também ali uma tragédia que aconteceu ao povo de Israel por eles terem abandonado a observância da Torá e das mitzvot. Saiu do lugar seguro, saiu fora da cidade de refúgio e passaram a ter problema. Porque automaticamente, ao sair desse lugar seguro, nós corremos o risco de cair direto na mão do executor. E assim segue, que o Senhor possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor, nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacob. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Pai, que a gente possa compreender aí o quão bom o Senhor tem sido. Foi, é e será. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu projeto através de Yeshua, que a gente possa ter força, Pai, aí, de apresentar, de examinar a nossa vida com a profundidade que é necessária e que a gente tenha força que vem do Senhor de alguma forma para apresentar a Ti no nosso secreto, em arrependimento verdadeiro, que a gente possa ter transformação de vida e que a gente possa aí, Pai, alcançar o teu favor e ser refugiado em Yeshua, nosso Mashiach, verdadeiramente. E que nós, Pai, sobre nenhuma condição, sobre nenhum pretexto, venha sair dos limites da cidade, dos limites estabelecidos pelo Senhor na tua Torá. Em nome de Yeshua, é o que eu lhe peço. E que nenhum mal venha sobre as nossas vidas ou a vida dos nossos irmãos, refugiado também na embaixada do Senhor, que é Yeshua, deixado por ti, na tua embaixada, deixada por ti, nesta terra, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, que assim seja.